Bom dia, boa tarde, boa noite! Estamos mais uma vez aqui diretamente do Estúdio Móvel para fazermos uma coisa que eu queria fazer faz tempo, que é uma leitura. Vou mostrar para vocês hoje, então, como eu leio livros. Principalmente hoje aqui, vou ser específico para narrativa. E eu vou ler com vocês um trechinho de um livro que eu estou lendo atualmente com algumas turmas que eu tenho. Essas turmas são do 6º ano, então esse livro é voltado para jovens de 11, 12 anos, mas não é uma história boba, não é uma história ruim, é uma história bem construída, ainda que simples, né? O motivo dela é simples, mas é uma história que dá para a gente exemplificar bem os elementos da narrativa, dá para a gente ver bem, né, como eles são construídos, como eles são deixados de lado propositadamente pela autora, alguns deles. E, enfim, dá pra gente pegar numa narrativa simples alguns exemplos de como você escrever, isso é legal, e principalmente de como você ler, como eu leio narrativas, como eu leio histórias, tá? Nós leremos hoje, então, eu lerei com vocês uma parte desse livro aqui, ó, A Conquista de um Sonho. A autora é Regina Drummond, eu não conhecia. Confesso que foi uma ótima surpresa, assim, uma bela surpresa, positiva. E eu vou resumir, nós leremos os capítulos 5, 6 e 7. Eu vou resumir, são capítulos curtos, tá? Você não vai ser um vídeo longo, eu não pretendo que seja um vídeo longo. Mas eu vou resumir os 5 primeiros capítulos, os 4 primeiros capítulos, utilizando os elementos da narrativa que estão aqui no vídeo, estão no canal. Então isso é uma boa também para você pensar assim, né? Para você treinar. Como eu faço um resumo de uma história, no caso aqui de uma narrativa mesmo, né? E aí eu vou usar os elementos narrativos, você vai perceber que é um resumo simples, não é o melhor possível, não é essa a minha pretensão. Minha pretensão é mostrar para vocês um resumo, como fazer um resumo simples, viável e principalmente simples, viável e rápido de qualquer história. Tá, vamos lá. Primeiro capítulo. Eu só vou ler o nome do capítulo, tá? Cadê? O Sonho. Então o nome do livro é A Conquista de um Sonho e a história se trata de um menino de 9 anos que vai fazer aniversário dali a um mês, mais ou menos, né, do início da narrativa, e ele quer um console. Né? A autora deixa claro isso, ele quer um console, tá? Então ele fala para os pais que ele quer um console, que ele quer da última geração, mais moderno e também, obviamente, o mais caro. Tá, vamos lá, vamos usar os elementos da narrativa primeiro. Legal? Então, elementos de tempo. Qual é o elemento de tempo que você tem aqui? Você sabe que a história se passa um mês antes dele completar 10 anos, então ele tem 9 anos e 11 meses. Esse é o único elemento de tempo que você vai ter, assim, que é mais claro na narrativa. A narrativa não deixa claro quando ela se passa, que ano que ela se passa exatamente. Não tem nenhuma informação disso. E não tem informação muito precisa da passagem do tempo ao longo da história. Você só sabe que ele vai chegar o aniversário, em algum momento ele vai ter o aniversário e vai ter a festa dele, tá? Bom, elemento de espaço. A história se passa, o cenário dela é a mesa de jantar, a casa então dele, do Pedro André, que é o personagem principal. Se passa também na escola e no caminho para a escola. Não tem mais nenhum palco assim, nenhum cenário que se repita muito ao longo da história, tá? Então, pelo menos até o 4º capítulo. Não é dito exatamente onde a história se passa, assim, qual cidade. A gente sabe que é Brasil, subentende que é Brasil, porque eles falam português, enfim, né? Português brasileiro, mas não nada mais do que isso, tá? Então, essa história poderia se passar em qualquer cidade do Brasil. Ela não tem nenhuma marca de oralidade, então não dá para você saber se ele tem sotaque ou não tem, não está marcado isso. O português usado aqui é o português padrão. Então, primeiro, comentário sobre essas duas marcas aqui, né? A autora foi muito feliz fazendo isso. Por quê? Porque quem lê essa história, essa história pode ser lida em qualquer lugar do Brasil, em qualquer momento, porque ela deixa em aberto ali quando se passa, tá? Então, primeiro, ela não fala
ela não fala videogame, veja que ela poderia falar a marca do videogame, poderia falar o modelo, e ela não fala, ela fala só console. É o que o Pedro André usa, né? O termo que ele usa sempre é console. Então isso deixa aberto, né, a possibilidade de ser qualquer console em qualquer tempo. E não há nenhuma marca de tempo, não há nenhuma marca de espaço muito clara. Então pode ser em qualquer cidade do Brasil. Subentende-se que é uma das grandes cidades, ou pelo menos esteja próximo das grandes cidades. Tá? Vamos lá. Depois, personagens. Não, antes disso, narrador. Narrador é em terceira pessoa. Vamos lá, três, né? Narrador é em terceira pessoa, onisciente e observador. Ele não faz parte da história, mas ele sabe os pensamentos dos personagens, tá? Isso até no segundo capítulo isso fica muito claro. No primeiro capítulo nem tanto. Três, né? Vamos falar dos personagens. Quatro. Os personagens principais, né? De longe, o protagonista, que é o Pedro André, que é um menino de 9 anos. No primeiro capítulo você tem os pais dele, a mãe Flávia e o pai Rafael. E depois você vai ter um amigo chamado Vitor, que é o melhor amigo dele. Então esses aí são os quatro personagens que se repetem, são os principais, estão dentro do núcleo. E a trama, quinto elemento narrativo, né? A trama, ela se dá em torno da tentativa quase desesperada do Pedro André conseguir o tal do console. Ele quer porque quer esse console de qualquer maneira. Então no primeiro capítulo ele vai argumentar com os pais, né? Ele vai pedir para os pais primeiro, os pais vão falar que não tem dinheiro, eles estão passando por uma situação financeira muito ruim, o pai dele, o Rafael, foi demitido, só a mãe está trabalhando, ela é uma funcionária pública, dá a entender que ela não ganha muito e que ela também não gosta muito do emprego, mas é ela que está sustentando a casa. O pai, Rafael, tá fazendo, ele era gerente de vendas, foi demitido quando o fundador da empresa que ele trabalhava faleceu, o filho assumiu, o filho não foi muito com a cara dele, demitiu ele rapidamente. E então ele está desempregado. E aconteceu no mesmo período do desemprego, da demissão, a chance dele conseguir financiar o apartamento em que eles moravam. Então, ele achou que ia ser recolocado rapidamente no mercado de trabalho, porque ele tem um bom currículo, tem bastante experiência como gerente, enfim. Aconteceu que ele não foi recolocado no mercado de trabalho com a rapidez que ele queria. Ele não é nem chamado, ele é chamado para as entrevistas, mas não dá certo. E a coisa está começando a ficar apertada, porque já não tem mais economias, a coisa tá ruim mesmo, né? E aí os pais falam que não tem dinheiro para dar o tal do console para ele, para o Pedro André. Pedro André argumenta aqui, argumenta ali, e fica claro que o Pedro André é um menino acima da média. Por quê? Porque ele não fica ali, ele não faz birra, ele não fica esbravejando com os pais, ele não reclama, nada disso. Ele é consciente da situação financeira da família, ele é inteligente para tentar argumentar com os pais, né, para comprar o tal do console, e ele é observador também, né? Beleza? Esse aqui é o primeiro capítulo. A gente fica sabendo também que a situação financeira dos pais. Tá. Primeiro capítulo. Bom, vamos lá. Então vamos às técnicas de leitura. Quando a gente está lendo um livro, é muito importante. Estou falando aqui lendo com um pouco mais de profundidade, com algum objetivo, né? Por exemplo, pode ser passar no vestibular. Pode ser. Como ler um livro para passar no vestibular? A ideia é que você sempre leia fazendo perguntas para o livro. E essas perguntas, elas devem ser feitas sobre as partes constituintes da narrativa. Por que isso? Porque elas podem ser feitas para qualquer narrativa. Então, a gente está falando de narrativa aqui. Então, a primeira boa pergunta que você tem que se fazer, né? Ou que você pode se fazer sempre. Como é que é esse narrador? É primeira pessoa, é terceira pessoa? Segunda pessoa não vai ser, né? Primeira, terceira pessoa, ele é onisciente, ele não é onisciente, ele é observador, assim por diante.
tá? Então, nesse caso aqui, isso são perguntas motivadoras. Primeira pergunta que eu sempre me faço quando estou lendo uma narrativa. Como é que é ser narrador? Depois, o autor, o narrador é confiável? E como é que você faz isso? Como é que você sabe se o narrador é confiável ou não? Eu vou ler aqui no canal Machado de Assis. E Machado de Assis, ele é célebre por fazer narradores não confiáveis. Aliás, né, pausa aqui, né? Que saudade que tava de fazer isso. Narrador não confiável torna a história muito mais interessante, né? Principalmente quando ele é onisciente, né? Então, o narrador é confiável aqui? Nós vimos que ele é confiável. Eu vi ao longo dos 4 primeiros capítulos, pelo menos. Porque como é que eu faço o teste para saber se ele é confiável ou não? Eu, primeiro, observo o que o narrador fala dos personagens e depois, né, qual é a visão que o narrador te passa em relação aos personagens, e depois eu comparo isso com o discurso direto dos personagens. Tá batendo? A coisa bate? Então, por exemplo, ele fala que o Pedro André é observador, que ele é inteligente e que ele é perspicaz. E que ele é um menino que ele é consciente financeiramente, né, da situação financeira da família. E aí você vai ler as falas do... Nossa, o vídeo começou a ficar lento. Eita! Quem sabe faz ao vivo! Eu faço isso para o foco da câmera voltar. Voltou! Então, quando eu pego as palavras do próprio Pedro André, eu vejo que ele é mesmo. Ele é inteligente, ele é perspicaz, ele tem 9 anos e ele consegue argumentar com os pais do porquê ou não de comprar um videogame. Ele é consciente da situação financeira, ele não faz birra. Veja, 9 anos, ele podia fazer birra, deitar ele no chão, começar a chorar, que é uma criança é o que a gente espera que uma criança faça. Ele não faz isso em nenhum momento, pelo menos os 4 primeiros capítulos, que é o que eu estou revisando aqui com vocês, resumindo, né? E ele começa a pensar em como ter esse dinheiro, tá? Então, ele não... O que o narrador falou sobre Pedro André pôde ser constatado com o discurso direto do Pedro André. Então, o narrador é confiável. Nos 4 primeiros episódios, capítulos, o narrador é confiável. Veja, ele pode se mostrar não confiável lá no 5º capítulo, 6º? Pode. Pode ser um plot twist, por exemplo, uma coisa que aconteça que muda completamente sua visão da história e mostra que ele não era confiável desde o início. Ou o autor pode, a escritora, no caso aqui a Regina Drummond, pode ser incoerente e tirar essa confiabilidade ao longo da história sem um motivo aparente. Aí a história só é ruim, ela é uma autora ruim, tá? O autor vai ser de baixa qualidade, o texto dele vai ser de baixa qualidade. Por quê? Porque ele mostrou para você que o narrador é confiável, e aí ele torna o narrador não confiável, mas ele não te explica, ele não te mostra o porquê isso acontece. É só um narrador ruim, é só uma história ruim. Tá, e se isso acontecer? Spoiler, não acontece. Pelo menos não até o 5º capítulo, até o 7º capítulo, que é o que eu já li, né? Eu vou ler com vocês aqui hoje. Continuando. Outra pergunta. Então, nós temos 2 perguntas motivadoras, né? Como é que é o narrador? Pergunta motivadora que vai motivar sua leitura, tá? Como é que é o narrador e se ele é confiável? Terceira pergunta motivadora. O autor ou autora, nesse caso aqui, é um autor bom? E para responder essa pergunta, tem que ficar muito claro quais são os critérios que eu estou usando para falar que um autor é bom ou ruim. Ou seja, você tem que ter critérios claros, objetivos, para dizer se o autor é bom ou ruim. Você pode ter critério subjetivo, por exemplo, eu não vou com a cara do autor, ele fez alguma coisa na... Vamos dar um exemplo aqui, tá? Vamos dar um exemplo, vou viajar na maionese. Vamos supor que autor ou autora, vamos supor que esteja vivo ainda, tem uma conduta pessoal ruim, certo? E aí eu não vou com a cara dessa pessoa pela conduta pessoal. Isso é um critério subjetivo. Não usarei aqui.
Não me importa quem é a pessoa, não me importa se ela a conduta pessoal dela, tá? Blip, blip. O que me importa aqui são critérios objetivos. O texto escrito é bom? Tá. Quais são os critérios objetivos que a gente pode usar? Primeiro, essa autora ela sempre usa uma citação antes de cada capítulo. Então, o primeiro critério para saber se ela é boa ou não é: será que essa citação conversa com o capítulo? Vou ler a primeira citação aqui. A medida real da sua riqueza é quanto você valeria se perdesse todo o seu dinheiro. Tá? Bernard C. Meltzer. Então, esse cara foi um radialista norte-americano que se tornou famoso com o programa What's Your Problem? Qual é o seu problema? Transmitido entre 1967 e 1993. Nele, o radialista apresentava conselhos sobre vários temas, inclusive financeiros e pessoais. Tá? E aí, lendo o primeiro capítulo, você vê que, apesar do Pedro André não ter nada, nem dinheiro, ele tem valor, ele vale muito, porque ele tem características valiosas. Ele é um menino perspicaz, observador, inteligente e determinado, tá? Então, conversa diretamente, né? A citação conversa diretamente com o capítulo, tá? Perceberam aí? Critério objetivo. Outro critério objetivo que você pode falar assim, do primeiro capítulo, né? A autora não cita tempo, ela não cita lugar exato. Ela tô falando de lugar aqui, cidade, tá? Cita a casa dele e onde ele estuda, mas não cita a escola. Ou seja, ela deixa aberto para que qualquer pessoa que ler isso no Brasil vai conseguir se identificar com aquele protagonista, com aquela história. Mais um ponto positivo para a autora. Em nenhum momento a autora, terceiro ponto, em nenhum momento a autora cita o nome do videogame. Por que ela não cita o nome? Vamos supor que ela falasse aí, sei lá, PlayStation 4 ou 5. A partir do momento que lançou o 6, a história ficou datada e ficou... Você já não se identifica tanto com o personagem. Ele fala console mais moderno, da última geração e assim por diante. E dá a entender também que é o mais caro. Perceberam? Ela deixou isso tudo em aberto propositadamente. Então, sim. Tá? No primeiro capítulo, ela se mostrou uma ótima autora. Beleza até aí? O primeiro capítulo termina com ele voltando para casa com um amigo, né? Com o Victor, que é o melhor amigo dele. Vamos para o capítulo 2. Menino de 9 anos. Como arrumar dinheiro? E aí tem a citação, né? A falta de dinheiro é a raiz de todo mal. George Bernard Shaw. E aí George Bernard Shaw foi um dramaturgo e crítico irlandês, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1925. É conhecido por suas peças satíricas como Pigmalion, de 1913. Menino de 9 anos pensando em como ganhar dinheiro. Reafirma, então, logo de cara, né? Ela reafirma as qualidades do Pedro André. E a falta de dinheiro, a raiz de todo mal, obviamente que o autor não estava falando, o George aqui, né? George Bernard Shaw, não estava falando sobre o console do Pedro André. Mas isso se aplica diretamente à história. Por quê? Porque a raiz do problema dele é a falta de dinheiro para comprar o bendito do console. Percebeu? Então aqui, de novo, ela acertou na mosca, a autora. Acertou na mosca. Ela é uma ótima autora quando ela faz isso. Porque a citação conversa diretamente com o capítulo. E ao longo do capítulo, eles estão conversando ali, e aí fica claro, no primeiro capítulo isso não fica claro, tá? No segundo capítulo fica claro que o narrador é onisciente. E isso tem tem um momento em que isso fica claro quando ela usa o discurso indireto livre. Pausa aqui. O que é discurso indireto livre mesmo? É quando a fala do narrador e do personagem e o pensamento do personagem se confundem. Pessoas, não se iludam, tá? Para você fazer isso bem feito, você tem que ser um bom escritor. É muito difícil fazer isso de maneira bem feita. Eu vou ler aqui, ó. Olha como é simples. Ela faz isso de maneira simples, tá?
Os dois amigos voltavam sempre juntos para casa conversando, após a escola. Depois de contar toda a situação sobre seu desejado console, Pedro perguntou, ansioso: Você acha que vai rolar? Bem, você conhece. Aí o Vitor fala, né? O Vitor, que é um amigo. Bem, você conhece melhor a sua família que eu. O amigo tentou desconversar. Era complicado esse negócio de dar palpites na vida dos outros. Pergunto pra vocês: quem falou isso? Esse é um pensamento do narrador ou do personagem? Percebeu aqui? É simples. Isso aqui é discurso indireto livre. Você não consegue saber com certeza, tá? Porque até esse momento. Opa, ficou lento. Quem sabe faz ao vivo! E o foco voltou! Até esse momento aqui, o narrador não tinha se manifestado, né? De maneira tão direta. Então, não dá para saber exatamente se é uma palavra do autor, do narrador, ou um pensamento do Vitor, tá? Não dá. Se você defende que isso é um pensamento do Vitor, tá de acordo com o que ele falou. Só que aí não tem o travessão, então não é explícito. Se você defende que é uma fala do narrador, fica estranho porque dá para defender, mas o narrador não se manifestou dessa maneira até agora. É dúbio. Isso é discurso indireto livre. Então a autora consegue usar isso ao longo do segundo capítulo, né? Usa bem, e é simples, é uma coisa assim que você passa batido se você não for um leitor atento, tá? Então ela continua sendo muito boa no segundo capítulo, e tudo se mantém. As características do Pedro André se mantêm, e ela se mostra uma boa autora, né? A citação conversa diretamente com o capítulo. No segundo capítulo, ele fica pensando em como ganhar dinheiro, fala com o Vitor e começa a pensar, ele começa a fazer conta, né? Quanto tempo eu tenho que guardar dinheiro para ter o console? Ele chega à conclusão que não dá, ele ia ter esse console se ele fosse só guardar a mesada, sei lá, anos. Eu fiz uma conta com meus alunos rápida assim, se ele ganhasse, vamos supor que seja um PlayStation mesmo, e ele ganha, sei lá, uma mesada razoável para um menino de 9 anos, R$ 100 por mês, não é pouca coisa. Não é muita, mas também não é pouca coisa. Ele demoraria em torno aí de 4, quase 5 anos, tá? Fiz uma conta rápida com os meus alunos. Beleza? Esse é o segundo capítulo. Terceiro capítulo, considerações sobre o dinheiro. Um tostão poupado, aí você tem a citação, né? Um tostão poupado é um tostão ganho. Tá? E aí, essa citação é do Benjamin Franklin. Nem vou ler aqui, porque você é um ex-presidente dos Estados Unidos. Tá. Cadê? Tá. Não vou ler aqui, vai. Importante personalidade na história dos Estados Unidos e da humanidade. Iluminista, teve diversas ocupações como inventor de paradigma, político e diplomata. Foi um dos signatários da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Tá? Eu não lembro agora se ele foi presidente, mas acho que ele foi presidente dos Estados Unidos também. Beleza? E aí, nesse capítulo aqui, é a professora falando ele estava conversando com o Pedro André, estava conversando com o Vitor sobre dinheiro e tal. E aí a professora ouve essa conversa no início da aula e começa a fazer perguntas sobre a turma. Ela joga para a turma, né? Questões como o que o dinheiro compra, e todo mundo fala. Depois, o que o dinheiro não compra, todo mundo fala também. Terceira pergunta, ter dinheiro é muito bom? Ter dinheiro é bom? E aí tem uma ponderação dela. Todo mundo fala que sim, mas tem uma ponderação dela, tal. E assim por diante, tá? Então esse é um resumo aí. Depois ela fala, quarta pergunta, né? O problema dos ricos. Então é outra coisa. Eu não vou ficar lendo aqui porque eu quero ir direto para o quinto capítulo. Eu só queria mostrar para quem não leu o livro ainda que vale a pena ler o livro, tá? Vale a pena ler o livro. É um livro bom. Principalmente se você ler com seu filho, aí se você for mais velho. Ou se você for mais novo, ter o Pedro André como uma referência. Tá. E aí, capítulo 4. Pedro André procura trabalho. Veja que ele tem 9 anos. Ele vai conversar com a mãe, né? A mãe fala que ele não dá para trabalhar, tal. Mas vejam essa citação aqui. Quando eu era jovem,
Pensava que o dinheiro era a coisa mais importante do mundo. Hoje, tenho certeza. Oscar Wilde. Quem foi Oscar Wilde? Ele nasceu em 1854 e morreu em 1900. Dramaturgo nascido em Dublin, na Irlanda. É conhecido especialmente pelo romance O Retrato de Dorian Gray. Muito bom esse romance. Muito bom. De 1890. E também por suas máximas. Máximas são frases de efeito. Além desse romance, escreveu poemas, contos e peças teatrais, com sucesso na Inglaterra vitoriana e nos Estados Unidos. E aqui, no capítulo 4, ele entende por que o dinheiro é tão importante. Tá? Então, o Pedro André, né? Então, ele entende por que é tão importante. E ao longo, ele vai conversando com a mãe, depois ele conversa com o pai, mas ele conversa muito mais com a mãe aqui, sobre dinheiro, e conversa com o Vitor também, que é o melhor amigo dele, e vê qual é a importância do dinheiro na vida das pessoas, né? Certo? 25 minutos. Falei de perguntas motivadoras. Fiz um resumo dos 4 primeiros capítulos. Então vou parar por aqui, vou quebrar esse vídeo aqui, essa primeira quebra. E no próximo vídeo nós iremos diretamente à leitura do capítulo 5. Beleza? É isso aí então. Pessoas, durmam bem, bebam bastante água e aproveitem sua vida. Até mais. Tchau, tchau.